Prezadas e prezados cursistas, sou o professor Patrick Antunes Menezes e vamos finalizar as reflexões da disciplina Sistema Socioeducativo e Política de Atendimento e Medidas de Proteção. Esta unidade 3, última dessa disciplina, na qual nosso esforço está direcionado à discussão sobre o cumprimento de medidas de proteção em relação às crianças e adolescentes, buscando garantir o direito à convivência familiar e comunitária, amparado numa perspectiva de justiça restaurativa e de proteção integral, sobretudo quando falamos de adolescentes em conflito com a lei. Para tanto, os objetivos de aprendizagem que serão trabalhados nessa unidade 3 são compreender a importância do direito à convivência familiar e comunitária como parte das ações do Sistema de Garantias dos Direitos que visam medidas de proteção integral e atendimento humanizado a crianças e adolescentes. Descrever algumas medidas de proteção que garantem reinserção social e familiar, possibilitando o processo de recuperação e acolhimento aos adolescentes em conflito com a lei. Caracterizar a justiça juvenil restaurativa e sua importância para o rompimento com a lógica punitiva e criminalizante e a promoção de uma justiça equitativa e amparada em processos de reintegração e convívio social do adolescente. Em nossa terceira e última unidade, Justiça Restaurativa, Medidas de Proteção e Garantia do Direito à Convivência, abordaremos a relação entre essas três dimensões, no entendimento de como o direito à convivência familiar e comunitária é consolidado. Quando há o cumprimento efetivo de medidas de proteção, amparado no entendimento restaurativo de justiça, quando aplicada a adolescentes. Nas primeiras duas unidades da nossa disciplina, vimos o quanto é importante a efetivação de uma política intersetorial, que possibilite um atendimento socioeducativo integral aos adolescentes, sobretudo na condição de violação dos direitos, garantindo proteção integral e medidas de proteção. E quando falamos do direito à convivência familiar e comunitária desses adolescentes, essa premissa também deve ser observada, pois identificar o papel do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, de todos os atores sociais e entidades no atendimento e proteção infanto-juvenil, significa entender a importância da garantia do direito à convivência familiar e comunitária, os processos de institucionalização, as legislações e dispositivos disponíveis que orientam esse convívio e permanência de crianças e adolescentes. Mas será que esse entendimento do direito ao acolhimento e à convivência familiar de crianças e adolescentes sempre foi assim? Um breve recuo no tempo irá demonstrar que o Código de Menores de 1979, instrumento jurídico que regulava sobre a situação de crianças e adolescentes em desamparo, trazia conceitos e abordagens ultrapassados, pois não entendia crianças e adolescentes como sujeitos em desenvolvimento e o acolhimento institucional significava lugar de controle e disciplina, com atendimento coletivizado e desumanizado, sem direito à ressocialização e à reinserção familiar, com restrição de liberdade, convivência violenta e imposição de regras rígidas que garantiam o controle e o funcionamento da lógica do acolhimento prisional, causando consequências ao processo de reinserção social e desenvolvimento psicológico e socioemocional. Com o advento do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, tivemos mudanças importantes no entendimento e no funcionamento de entidades de acolhimento de adolescentes e no cumprimento de medidas protetivas e socioeducativas. Uma nova definição de criança e adolescente começa a ser concebida, pois passam a ser entendidos como sujeitos históricos e de direitos, assegurando a proteção integral e absoluta. A partir do ECA, o direito à convivência familiar e comunitária passa a ser um princípio norteador e o acolhimento institucional passa a ser entendido como uma medida de caráter provisório e excepcional.
A primazia e a prevalência do direito ao convívio familiar e comunitário, como um princípio e valor a serem respeitados, são explicadas pela valorização do papel da família e dos vínculos familiares, nos quais o estímulo e a convivência comunitária, o desenvolvimento dos laços sociais, bem como o acesso a serviços públicos de saúde e educação, passam a ser priorizados pelos artigos da referida lei, consolidando de vez o processo de desligamento institucional, característico de décadas anteriores, e reafirmando a prática da inserção familiar. Nesse sentido, algumas medidas de proteção visam a garantir o acolhimento e o direito à convivência familiar, como, por exemplo, a retirada da criança e do adolescente do convívio familiar é justificada mediante evidente situação de violação dos direitos, como risco à vida, abandono e violência, e desde que esgotadas as medidas de proteção prioritárias anteriores, como acolhimento pela família extensa ou encaminhamento para programa de apoio, orientação e acompanhamento provisórios. No caso de situação de acolhimento institucional provisório, é primordial que crianças e adolescentes mantenham o vínculo com sua família de origem, a fim de se evitar um tempo prolongado na instituição. Outro aspecto importante foi a mudança do perfil das instituições de acolhimento, que a partir desse novo entendimento do direito à convivência, assume uma função acolhedora e humanizada. Mas como os princípios da justiça restaurativa podem garantir as medidas protetivas e a convivência familiar? Para isso, é importante refletir sobre a relação entre justiça juvenil e prática restaurativa, e os desafios e as possibilidades para pensar uma justiça restaurativa juvenil. Um primeiro aspecto que ainda prevalece nas práticas jurídicas brasileiras é uma concepção punitivista e criminalizante quando dá aplicação da justiça para adolescentes em situação de conflito com a lei. Apesar dos avanços significativos na legislação, evidencia-se a permanência do modelo tutelar na prática do atendimento ao adolescente, herança das décadas de 1970 e 1980, que focava na punição, nos maus tratos e na desumanização dos adolescentes, a partir da subtração de direitos e da reclusão a longo prazo, típico das instituições que aplicavam as diretrizes do Código de Menores de 1979. No sentido oposto, as regras mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores, de 1985, conhecida como Regras de Beijing, já visava a garantir práticas e padrões internacionais para a administração da justiça juvenil, afirmando que, abre aspas, é necessário tomar medidas positivas que assegurem a mobilização completa de todos os recursos existentes, incluindo a família, os voluntários e os outros grupos comunitários, assim como as escolas e outras instituições comunitárias, com o fim de promover o bem-estar do menor e reduzir a necessidade de intervenção da lei e tratar de forma eficaz, equitativa e humanitária o jovem em conflito com a lei. Fecha aspas. Fica evidenciado assim que o objetivo da política de atendimento a adolescentes é promover alternativas à privação de liberdade, com programas de supervisão, aconselhamento e reintegração na comunidade, definindo a privação de liberdade como o último recurso a ser aplicado. O rompimento com esse modelo punitivo prisional ineficiente é fundamental para a criação de mecanismos estatais e jurídicos que visem a uma justiça juvenil garantidora de processos e procedimentos de reinserção social e familiar, por meio da promoção de direitos fundamentais e proteção integral do adolescente em conflito com a lei, com ênfase na perspectiva de justiça juvenil restaurativa, pois esse modelo se apresenta como uma abordagem inovadora na resolução dos conflitos juvenis, buscando ir além do modelo tradicional, punitivo e retributivo. Ao invés de se concentrar apenas na punição do infrator, a justiça restaurativa prioriza a reparação dos danos causados e a restauração dos laços sociais, familiares e culturais,
em todos os âmbitos da vida do adolescente. Por isso, a importância de priorizar a adoção do modelo de justiça restaurativa juvenil, quando do atendimento e do acolhimento de adolescentes em conflito com a lei. Pois, ao garantir equidade de condições no cumprimento das medidas socioeducativas, o acesso à educação, à saúde e a processos amplos de reinserção social, a Justiça promove e favorece o processo de convivência familiar e comunitária, possibilitando dignidades ao jovem e às famílias, assegurando proteção integral e medidas de proteção em todos os níveis de atendimento do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Como avaliação da unidade 3, teremos uma atividade de produção textual, no qual vocês poderão congregar questões e temas que foram debatidos ao longo da nossa disciplina e propor práticas e abordagens que estejam amparadas sob a perspectiva da convivência familiar e comunitária, como algumas práticas da justiça restaurativa podem garantir medidas de proteção necessárias ao atendimento e ao acolhimento dos adolescentes. Refletimos, nessa unidade, que um dos elementos de fortalecimento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente é uma política de atendimento socioeducativo que promova garantia de segurança e proteção integral aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Esse fortalecimento se dá através de duas ações interconectadas: a garantia do direito à convivência familiar e comunitária do adolescente em conflito com a lei e o acesso a uma justiça juvenil restaurativa, que, ao superar a lógica punitiva, promove processos de reinserção social e de recuperação juvenil, que considera o direito do adolescente ao desenvolvimento integral. Bom, ficamos por aqui com essas reflexões tão necessárias. Deixo o meu desejo de bons estudos e ótimas leituras e uma jornada formativa de sucesso. Um grande abraço.